Oi pessoal, eu sou a doutora Natália Vieira, proctologista, e eu vou falar sobre síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é uma doença muito importante no mundo todo. Tem uma prevalência atual entre 5 a 10% na população mundial, mas esse número provavelmente está subestimado. Os valores devem ser muito maiores. Estima-se que só nos Estados Unidos movimenta 10 milhões de dólares. Quais são os principais sintomas da síndrome do intestino irritável? Existem sintomas relacionados ao intestino em si, tá? E os sintomas mais sistêmicos, mais gerais. Então, os principais sintomas que os pacientes se queixam são dor abdominal e alteração no hábito intestinal. São pacientes que têm uma queixa frequente de cólica, distensão, sensação de estufamento. Pode estar associado a uma alteração na questão da consistência das fezes. Ora as fezes estão mais duras, ora as fezes estão mais líquidas. Episódios de diarreia, episódios de constipação. Também existem sintomas gerais, tá? Existe uma porcentagem importante de pacientes que se queixam de sintomas relacionados a transtornos de ansiedade, a depressão, também uma queixa relacionada à fadiga, cansaço, às vezes até episódios de cefaleia. Então, não é para negligenciar também esses sintomas mais sistêmicos, mais gerais, extraintestinais. E como que a gente faz o diagnóstico da síndrome do intestino irritável? Não existe um exame específico para fazer o diagnóstico da doença, tá? Como que a gente chega lá? Primeiro pela suspeita clínica. O paciente tem essa queixa, o médico faz uma anamnese completa, principalmente para identificar sinais de alarme, né, para afastar outras doenças mais graves, por exemplo, câncer de intestino, doenças inflamatórias intestinais, e se for preciso pedir exames laboratoriais, exames de imagem, uma colonoscopia para afastar o diagnóstico dessas outras doenças. E se o paciente preenche os critérios para síndrome do intestino irritável, a gente fecha o diagnóstico. E quais são os critérios de Roma? O sintoma mais importante é a dor abdominal. O paciente deve ter dor abdominal pelo menos uma vez na semana nos últimos 3 meses e necessariamente associado outros 2 sintomas. Quais são esses sintomas? Ser uma dor relacionada à evacuação, uma dor relacionada a uma alteração do hábito intestinal, seja um intestino mais lento ou um intestino mais acelerado, ou uma dor relacionada a uma alteração da consistência das fezes, sejam as fezes mais duras ou fezes mais líquidas. Se o paciente preenche esses critérios, ele pode ter uma síndrome do intestino irritável. Lembrando que é importante uma avaliação completa para afastar outras hipóteses diagnósticas. E existem alguns tipos de síndrome do intestino irritável. Existe a síndrome do intestino irritável associada à constipação, em que a dor abdominal está relacionada a uma alteração do hábito intestinal por um intestino mais lento. Existe a síndrome do intestino irritável, em que o paciente tem a diarreia, ou a síndrome do intestino irritável mista, em que o paciente ora tem um intestino mais acelerado com episódio de diarreia, ora o intestino está mais preso, constipação, ou seja, tem uma alternância do ritmo intestinal entre diarreia e constipação, sempre associado à dor abdominal. E quais são as causas da síndrome do intestino irritável? Ainda não se sabe exatamente quais são as causas dessa síndrome. Existem várias teorias e acredita-se que é uma soma de fatores. Então eu vou explicar aqui mais ou menos um pouquinho para vocês, sem ser muito técnico, muito específico, quais são as principais teorias relacionadas à causa do intestino irritável. Primeiro, acredita-se que tem interferência em relação ao cérebro, ou seja, existe um eixo cérebro-intestino, uma ligação tanto hormonal quanto neurológica mesmo. Nessa teoria do eixo cérebro-intestino, acredita-se que transtornos de ansiedade, momentos de estresse, interfere diretamente na atividade intestinal, seja através desses hormônios ou através de sinais nervosos, mesmo através dos nervos que a gente tem no corpo, tá? Isso é uma das teorias. A outra teoria, genética. Existem estudos mostrando que pacientes com síndrome do intestino irritável têm algum antecedente familiar de também pessoas que sofrem do mesmo mal. Também é outra teoria possível. Outra teoria importante em relação à flora intestinal. Existem estudos mostrando que a flora, ou seja, as bactérias do intestino dos pacientes com síndrome do intestino irritável é diferente dos pacientes que não têm a síndrome. Então, uma flora intestinal alterada pode estar relacionado
como uma das causas dos pacientes com síndrome do intestino irritável. Uma teoria, uma possível causa da síndrome do intestino irritável também, muito divulgada, é a hipersensibilidade visceral, que pode também estar associada ao aumento da motilidade, ao aumento do trânsito intestinal. Não se sabe muito bem, mas é como se o intestino fosse um pouco mais sensível, um pouco mais predisposto a alterar a sua motilidade em relação aos estímulos externos, tá? Isso está relacionado à inervação própria do intestino. Outra possibilidade também é imunológica, né? Isso está relacionado a agentes infecciosos, virais, bacterianos que somos expostos ao longo da vida, que isso pode alterar a sensibilidade intestinal, trazendo a síndrome do intestino irritável. E qual é a causa? Estudos continuam sendo realizados, a gente ainda não tem certeza absoluta do porquê que acontece essa síndrome. Provavelmente é um conjunto desses fatores e não uma única teoria em si, um único fator em si. E cada fator desse pode ser mais importante ou menos importante em diferentes pacientes. E como tratar a síndrome do intestino irritável? Essa é uma pergunta muito importante e muito difícil de se conseguir. Por quê? A gente já viu que a síndrome do intestino irritável é multifatorial, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, por que o paciente tem essa síndrome. Torna o tratamento mais difícil. Basicamente, o tratamento da síndrome do intestino irritável é baseado em controle emocional, manejo do estresse e da ansiedade, alimentação e medicações sintomáticas, ou seja, medicações para tratar os sintomas. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada ponto. Começando sobre terapia, controle emocional. Bem difícil, né? Eu brinco com meus pacientes que se a gente descobrir uma forma objetiva de controlar o estresse e a ansiedade, vamos compartilhar porque a gente pode concorrer até um prêmio Nobel desse jeito. Mas, brincadeiras à parte, o que dá para fazer de forma objetiva? Prática de atividade física é super importante para manejo do estresse e ansiedade. Então, pacientes com síndrome do intestino irritável se beneficiam muito de uma prática de atividade física regular. Hobbies, terapia, tempo de qualidade com a família e amigos são formas que eu costumo sugerir de manejo do estresse, de formas de você melhorar a sua qualidade de vida e, com isso, melhorar os sintomas da síndrome do intestino irritável. A alimentação. Esse eu acho que é o ponto mais importante desse vídeo. Como a alimentação influencia na síndrome do intestino irritável? A alimentação é um ponto muito importante no tratamento da síndrome do intestino irritável. Diversas dietas já foram testadas, mas atualmente a principal dieta é a dieta Low FODMAPs, ou seja, baixa ingesta de alimentos FODMAPs. O que é isso? É uma sigla em inglês que, resumindo, são alimentos ricos em um tipo de açúcar que é fermentado no intestino, ou seja, produzem gases. Essa dieta basicamente é restringir, suspender a alimentação desse tipo de açúcar. Lembrando que é uma dieta muito restritiva, é um protocolo bem específico, que eu acredito que deve ser realizado com a ajuda de uma nutricionista. Não é um tipo de tratamento que deve ser feito em casa sozinho. Você vai acabar fazendo uma restrição muito intensa e não vai ter um resultado tão importante, tão interessante. Mas eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês como que funciona esse protocolo. É um protocolo basicamente de 8 semanas, em que você primeiro faz uma restrição, ou seja, você corta diversos tipos de alimentos ricos em FODMAPs da sua alimentação. Nesse momento você vai ter uma melhora importante dos sintomas. Na sequência, é feita uma introdução desses alimentos novamente à sua dieta, mas é uma introdução um de cada vez, né? Primeiro você tenta um tipo, alguns por um período de 3 dias, deu certo, você passa para o próximo e vai aos poucos reintroduzindo esses alimentos na sua dieta. A partir do momento que você tem o retorno dos sintomas, você para, volta para a restrição, depois volta de novo à reintrodução. É como se fosse uma forma de testar o que funciona e o que não funciona para você. A última etapa é quando você tem um retorno melhor, né, maior à sua dieta original. Um retorno com todos os grupos de nutrientes, para justamente testar de vez o que te traz sintomas, o que não te traz sintomas. De novo, lembrando que isso deve ser feito com auxílio
de um profissional especializado em nutrição, de um nutricionista. Então, essa dieta é super importante no alívio dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Atualmente foi a que mostrou o melhor resultado em vários estudos e é amplamente utilizada. Falando agora um pouco sobre as medicações para tratamento da síndrome do intestino irritável. Várias opções de medicamento. Por quê? Porque a gente basicamente vai tratar os sintomas. Então, pode ser desde um analgésico, um antiespasmódico para melhorar a questão da dor, da cólica, um remédio para os gases. Existem algumas medicações mais específicas que vão tratar mais baseada naquela causa que a gente conversou em relação à hipersensibilidade, ou seja, um intestino um pouquinho mais acelerado, um pouquinho mais sensível, mas é basicamente para tratar sintomas, né? Ou seja, para cortar a diarreia ou para estimular uma constipação. Então você tem que ter um auxílio médico sempre para identificar qual que é o principal sintoma que está te incomodando e que tipo de medicação que vai te ajudar nesse caso. Então, resumindo, o tratamento da síndrome do intestino irritável é baseado em alimentação, manejo do estresse e da ansiedade e alívio dos sintomas com medicação. Quem pode te ajudar nisso é um médico proctologista, especializado na saúde intestinal, ou um médico gastroenterologista, também especializado em saúde intestinal. Gostou desse conteúdo? Curte esse vídeo. Quer saber mais informações a respeito? Segue nosso canal e ative as notificações. E se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo.